Vamos fazer agora mais uns outros exercícios para ver se a gente fixa isso aí bacana. Olha só, pessoal, o que é que nos diz a questão? T ao quadrado, segunda derivada de y com relação a t, mais t, derivada de y com relação a t, mais 2y é igual a seno de... A gente vai pegar funções, pessoal, apenas equações diferenciais ordinárias inicialmente para a gente, que é o objetivo do nosso estudo agora, tá certo? Então a gente vai pegar as equações diferenciais e eu quero classificar essas equações diferenciais quanto à ordem e à linearidade das equações. Quanto à ordem e quanto à linearidade. Lembra que eu classifico de três formas, né? Ao tipo, que ela é uma equação diferencial ordinária ou parcial. Quanto à ordem, que ela é de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem e assim por diante. E quanto à linearidade, linear e não linear. Então a gente vai classificar aqui quanto à ordem e quanto à linearidade. Vamos lá então para a nossa classificação. Vamos classificar quanto à ordem. Quanto à ordem é verificar qual é a maior derivada nessa equação, tá certo? Aqui eu tenho a minha função normal, beleza, y. Aqui eu tenho a primeira derivada, ó, derivada de 1, né? Olha, derivada, a primeira derivada de y com relação a t, t vezes a derivada de y com relação a t. Lembra, né, meu irmão? Aqui tem um 1, não é isso, pessoal? Então, essa aqui é a primeira derivada da função com relação a t, tá certo? Então, essa aqui é a primeira derivada. Esse aqui é a segunda derivada da função y com relação a t. Ó, qual é a maior derivada? Primeira derivada e segunda derivada. Essa equação é uma equação diferencial de segunda ordem, beleza? Por que, galera, segunda ordem? Porque o grau da maior derivada. Agora vamos verificar a linearidade. Vamos lá de novo. Qual é a primeira condição quanto à linearidade? A função incógnita e todas as suas derivadas precisam ser do primeiro grau. Aí eu vou olhar para cá, ó. Esse cara aqui, né, olha, é do primeiro grau. Esse cara aqui é do primeiro grau. E esse cara aqui é do primeiro grau, né, pessoal? Primeiro grau, o 1 não esquece. Primeiro grau, o 1 não esquece. Primeiro grau, o 1 não esquece. Pessoal, embora apareça aqui, olha, o y, o d quadrado, né? Mas isso aqui, pessoal, nada mais é do que a segunda derivada da função com relação a t, né? Isso aqui, pessoal, é a segunda derivada. Não quer dizer que esse cara está elevado ao quadrado, tá certo? Segunda derivada, não confunde, beleza? É esse expoente aqui que tem que ser 1. Esse cara aqui que tem que ser 1, beleza? Esse indivíduo aqui que tem que ser 1, certo? Se poderia de repente aparecer aqui, ó, d terceira. O que é que significa d terceira? Que é a terceira derivada da função y. Não é esse cara elevado ao cubo. Não confunde a coisa, tá certo? Bem, pessoal, qual é a segunda condição? Os coeficientes da função variável e de suas derivadas tem que depender da variável x. No caso aqui, é a variável t, né, pessoal? Ó, né? T. A variável agora é t, não x, né? Mas a gente coloca x, fala x, mas é a variável que eu estiver trabalhando, óbvio, né? Ó, se aqui for seno de x, eu vou trabalhar com a função x. Se aqui for t, qual é a minha variável? T. Pode ser k, pode ser alfa, seja lá o que aparecer aí, meu irmão. Tá? Não confunde, pelo amor de Jesus Cristo. Tá certo? Ó, então, olha só para o coeficiente, meu irmão. Olha só o coeficiente aqui, ó. Ó, esse cara depende apenas de t. Olha esse outro cara aqui, ó. Depende apenas de t. Olha esse outro cara aqui. Depende apenas de t. Ou seja, os meus coeficientes todos dependem apenas da função t. Obedecemos a primeira, que aqui é 1
aqui é 1 e aqui é 1, obedeceu a primeira condição e obedeceu a segunda condição, que todos dependem da mesma variável t. Logo, essa equação é uma equação diferencial, beleza? Porque tem derivadas, linear, porque obedece às duas condições. Então, quanto à linearidade, ela é linear. Olha só o nosso outro exemplo, não é isso? Então eu quero verificar, novamente, eu quero verificar essa equação diferencial, quanto à ordem e quanto à linearidade. Eu vou olhar a função incógnita, né, a função em si, a função y, e todas as suas derivadas, não é isso? Tem que ser de grau 1. Então vamos lá. Aqui tem o 1 tranquilo, aqui tem o 1 tranquilo, e aqui tem o 1 tranquilo. Olha, obedeceu a primeira condição. A função variável e todas as suas derivadas, olha, a primeira derivada quanto a segunda derivada, o expoente desse cara todos são 1. Beleza, primeira condição, filé. Vamos para a segunda condição. Qual é a segunda condição? Os coeficientes da função e de suas derivadas, todos precisam depender da mesma variável, no caso, t. Então eu vou olhar para cá. Ó, aqui tranquilo, porque depende apenas de t. E agora aqui, meu irmão, olha aqui, tá 1 mais y ao quadrado. Ou seja, o meu coeficiente da segunda derivada depende de y e não de t. Ó, depende de t, depende de t, ó, a função depende de t. E esse cara aqui depende de y, ou seja, o coeficiente da segunda derivada da função y depende de y. Ou seja, não depende da variável que eu estou trabalhando, que no caso é t. Então, a ordem dessa equação é de segunda ordem, porque a maior derivada é 2. Enquanto a linearidade, ela é não linear, porque não obedeceu essa condição do coeficiente depender da variável que eu estou trabalhando. Tá claro, pessoal? Olha só, pessoal, esse é o nosso outro exemplo. Vamos inicialmente verificar com relação à ordem, não é? Bem, olhando para cá, eu vou verificar que a maior derivada é quanto? 2, não é isso? Então, pessoal, a ordem dessa equação diferencial porque tem a derivada, né? É 2. Por que 2? Porque qual é a maior derivada aqui, galera? Logo, essa equação é uma equação diferencial de segunda ordem. Aqui, pessoal, desculpa, é seno de y de t mais y, né? Ô, meu pai. Corrigindo, né? T mais y. Bem, pessoal. E quanto à linearidade? Ó, o coeficiente aqui é 1, né? No caso, é uma constante, 1. Então, pessoal, embora não apareça nada aqui, lembra que aqui existe o 1, é uma constante, tá certo? E esse coeficiente aqui, no caso, ele é 1, embora não apareça, não esquece. Tá certo? Ó, e não tem uma outra variável aqui, né? Diferente de t. Embora não apareça t, né? Não aparece t. Mas poderia aparecer, né? Lembra que, ó, t elevado a zero é quanto? 1. Pronto, fiz aparecer o t. Ou seja, esse coeficiente não tem uma outra variável. Ele depende apenas de t. Beleza. Vou olhar para cá. Olhando para cá, eu verifico que o arco da minha função, ele depende de t, mas também depende de y. Olha, depende de t e depende de y. Para ser uma equação linear, esse arco deveria depender apenas de t.
Como apareceu um outro cara, apareceu o y, logo ele não depende apenas da variável t. Assim sendo, essa equação, ela é uma equação não linear. Por que não linear, galera? Porque diz que os coeficientes, no caso aqui é o arco, não é isso? Não depende apenas de t, mas depende de t e depende de y. Sendo assim, pessoal, ela é uma equação não linear. Olha só, galera, esse nosso outro exemplo, né? Vamos verificar quanto à ordem, né? De novamente, galera, quanto à ordem derivada de maior valor, certo? Então eu vou olhar para cá. Aqui é 1, a função também tem que ser 1, né? 1, 1 e 1. A função e todas as suas derivadas tem expoente 1. Vamos agora verificar a questão dos coeficientes. Bora lá. Nesse meu caso, né, galera, a minha variável é t, né, galera? Então vamos lá. Olha só, os meus coeficientes, né, tem que depender apenas da variável t. Ó, aqui tranquilo, depende apenas da variável t, lembra? Semelhante ao anterior, né? Aqui é t, ó, então depende apenas da variável t, ó. E o cosseno de t, que depende apenas da variável t. Quanto à ordem, é uma equação diferencial de terceira ordem, maior ordem 3. Quanto à linearidade, como obedeceu às duas condições, quanto à linearidade, é uma equação linear. Qual vai ser o nosso próximo passo? Estudar os casos particulares de equações diferenciais. E o nosso primeiro caso vai ser a equação diferencial separável. Espera a gente aí!